Mas como que você vê o atual momento da Fórmula 1 no Brasil, cara? Eu acho que quando teve aquela situação de uau, vai ser o primeiro ano que não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1, que aconteceu alguns anos atrás. Vai ser o primeiro ano, como é que vai ser? Todo mundo aqui no Brasil, principalmente do ponto de vista comercial, eles ficaram preocupados. Na época era a Globo que ainda transmitia. E daí, rapidamente, eles perceberam que, ok, é legal você ter um brasileiro, é legal você ter um ídolo, é legal você ter um herói, alguém que a gente possa, todo domingo de manhã, acordar, acompanhar, torcer, sem dúvida nenhuma, mas não é só sobre isso. A Fórmula 1 também é internacional, é um produto gigantesco. E as pessoas que realmente eram fãs incondicionais da Fórmula 1, muito disso por causa de todo o sucesso que teve, principalmente através do Nelson, antes do Emerson, do Nelson e do Senna, eles meio que migraram para essa situação diferente da Fórmula 1, sem ter nenhum brasileiro correndo, mas ainda poder acompanhar as competições hoje em dia. E mais cedo ou mais tarde, é óbvio que a gente vai ter outro brasileiro, e é óbvio que eu também acho que o próximo brasileiro na Fórmula 1, de repente não é o próximo, é daqui 2, é daqui 3, é meio difícil agora a gente acertar perfeitamente, mas ele com certeza vai brilhar. E se você perguntar para mim o que está acontecendo, é só um estágio ou uma janela da Fórmula 1 que infelizmente aconteceu desse jeito, de novo, por vários motivos. Não estamos aqui para ficar discutindo de quem é culpa, de quem não é culpa, mas por vários motivos não tem nenhum piloto da Fórmula 1, não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1 nesta janela, nesse período, mas que vai voltar a ter, isso é uma questão de tempo. É igual queda de avião, né? Nunca tem um motivo, são vários motivos combinados que chegam a acontecer. Ótimo exemplo, e todo mundo acha que não existe avião que tá voando e cai do céu. Não tem. Talvez até um caso ou outro, mas é extremamente esporádico isso daí. Eu nem lembro da minha cabeça quando que aconteceu isso. Sim. Mas é uma consequência de uma série de fatores que levam à queda do avião. Mas não o avião está voando, quebra a asa dele, exatamente, do nada, e daí ele cai. E eu acho que essa dinâmica toda também serve, nesse caso, para a Fórmula 1, para os brasileiros envolvidos, para automobilismo. Legal demais. E nesse momento que a gente está passando, que você citou, de sazonalidade, de falta de brasileiro, mesmo assim cresceu muito, né? Cara, se a gente pegar nos últimos 2, 3 anos, você não consegue mais comprar ingresso para assistir o GP aqui do Brasil. É lotado sempre. Não, e daí você tocou num ponto interessante agora. É lotado sempre, nada contra ninguém aqui, mas por que o brasileiro é obrigado a ser fã ou ídolo do outro brasileiro que ele está correndo? Por que ele não pode admirar o piloto espanhol, o piloto alemão, o piloto isso ou aquilo? Então, eu acho que principalmente a Globo, o Galvão, durante muitos anos, os 3 brasileiros, Emerson, Nelson e depois Ayrton, criou-se aquela imagem de brasileiro na Fórmula 1, eu sou obrigado a gostar da Fórmula 1 por causa do brasileiro. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo diferente, e a gente não vive num mundo que a gente tem acesso à informação, acesso a tudo que está acontecendo no mundo muito mais fácil que na década de 70, 80, 90. Então, hoje em dia, ok, eu sou brasileiro, amo o meu país, só que eu resolvi ser fã incondicional do Carlos Sainz, por exemplo. Eu resolvi ser do Russell, resolvi ser do Hamilton. Nada contra o piloto brasileiro. E se por acaso acontecer essa situação do próximo piloto brasileiro eventualmente virar um Ayrton, um Nelson, um Emerson, ótimo, vai ser ótimo para todo mundo. E você falando de próximo piloto, você tem bons exemplos na sua família aí, né? Tem gente que tá vindo, tem 2 nomes fortes, deve ter até mais, você me corrija se eu estiver errado, mas como que é o automobilismo
dentro de casa? Bom, eu não preciso dizer que em casa a gente sempre comia pneu para café da manhã, motor na hora do almoço e chassis à noite. Então, sempre conversou-se sobre isso, até eu diria que quando a minha carreira começou a meio que desacelerar um pouco, daí esses assuntos corriqueiros que a gente tinha durante as refeições acabaram sumindo um pouco, mesmo porque naquela época tudo isso que eu estou comentando com você era na época que eu morava com os meus pais ainda. Daí eu passei a morar sozinho, então naturalmente começou a diminuir um pouco. Mas hoje em dia, dentro da família, o que a gente tem? A gente tem o Enzo. O Enzo está correndo de Fórmula 2. A Fórmula 2 é a categoria de acesso para a Fórmula 1. E ele tá na boca do gol. Ele sabe que é um ano muito importante para ele. Ele fez uma temporada fantástica. No ano passado ele não estava com uma equipe tão forte, mas conseguiu terminar no pódio 5 ou 6 vezes na temporada passada. Aprendeu durante o primeiro ano dele de Fórmula 2 e geralmente o segundo ano é para você colocar tudo em prática, ter os ótimos resultados para despertar o interesse das equipes de Fórmula 1 e você conseguir fazer o próximo passo, que é eventualmente ir para a Fórmula 1. Coincidentemente, em Baku agora, nesse final de semana, ele teve o primeiro ótimo resultado dele da temporada. Ele começou as primeiras 3 corridas com um pouco de dificuldade, até mesmo em algumas situações não por culpa dele, e esse final de semana ele teve na primeira corrida, que eles correm 2 vezes, né? Eles correm primeiro uma corrida um pouquinho mais curta no sábado, e daí eles correm a corrida principal lá no domingo. No sábado ele terminou em 5º, marcou ótimos pontos, mas no domingo ele largou em 2º, caiu para 3º, daí fez uma ultrapassagem maravilhosa em cima do cara que estava em 2º e acabou terminando a corrida em 2º. Então, de repente, agora ele engrenou de novo e ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer para poder chegar no final do ano e disputar o título. Ainda tem mais 10 corridas pela frente, só foram 4, então tem muita coisa pela frente, mas estou torcendo bastante por ele.